Apurados os votos do primeiro turno realizado no último domingo e conhecidos os nomes dos futuros vereadores, é possível traçar um perfil de como ficará a Câmara de Sorocaba na próxima legislatura. Progressista, MDB, PSDB e Podemos foram os partidos que tiveram prejuízo na disputa pelas cadeiras. Isso se justifica pela saída de Marinho Marte, engenheiro Martinez, Hudson Pessini não reeleitos e Anselmo Neto, que não disputou. Já o Republicanos, que tem maior bancada, PT, PSOL e PDT, ficaram na mesma, com o mesmo número de cadeiras. Já os partidos PSL e PSC ampliaram sua participação na Câmara com a votação de domingo. PRTB, PL e PTB, que não tinham participação na atual legislatura, passaram a contar com uma cadeira cada um. Para analisar este cenário e conversar conosco aqui no portal rmsnews.com.br, com grande satisfação, mais uma vez recebemos o vereador Fausto Pérez. Vereador Fausto Pérez, como que você recebeu aí essa divulgação, esse resultado das urnas no último domingo? Satisfação, mais uma vez, tê-lo aqui com a gente. Oliveira, satisfação toda minha. Essa eleição realmente foi uma eleição muito atípica do que nós já vivemos em eleições em Sorocaba. Eu, particularmente, disputei a 6ª eleição nesse ano de 2020, né? Disputei 5 eleições para vereador e uma para deputado estadual aqui em Sorocaba, e nós percebemos que essa apuração que ocorreu aí neste domingo, ela foi uma apuração que demorou muito, né, para mostrar os resultados das urnas, causando até um certo desespero aí, né, em algumas pessoas, e também um descrédito também por essa apuração ter demorado. Eu acompanhei a apuração e chegamos à informação 3 horas da manhã, né, dos vereadores eleitos, né. Fiquei muito feliz que conseguimos o nosso objetivo aqui, que era ele retornar, né, ser reeleito. Infelizmente, nós tínhamos um projeto do Podemos para fazer 2 a 3 cadeiras, mas a gente viu que o ânimo do eleitor não foi tão grande assim como o nosso, que estava disputando as eleições, né? Porque o índice de votos brancos, nulos e também abstenções foi muito grande. Então, isso acabou mexendo muito com esses resultados aí. Mas agora a gente vê que a Câmara está uma Câmara bem plural, né? Temos aí várias pessoas novas, né? São praticamente 9 novos vereadores que vêm com vontade de trabalhar aí, né? Tem alguns conhecidos, né, do cenário político, a gente que está aí muito tempo, e tem alguns outros novos, mas vamos ver como é que vai ser esses novos debates que ocorrerão aí no plenário da Câmara a partir de 2021. Vereador Fausto Pérez, sem os velhos medalhões da Câmara Municipal, como José Francisco Martinez, que esteve por mais de 2 décadas dentro da Câmara, Marinho Marte e tantos outros nomes, como que você vê essa Câmara a partir de agora? Ela poderá ter uma musculatura diferenciada? Porque a gente sabia isso, os analistas acompanham isso, principalmente Martinez, ele dominava todo um núcleo duro ali e praticamente acabava dando as cartas, mesmo que os novatos não aceitem, para aqueles que estavam chegando. E em muitas decisões acabava influenciando. Sem a presença de Martinez e de Marinho Martins, mas principalmente de Martinez, como que você vê essa nova Câmara? Fausto Pérez, caiu o sinal do Fausto Pérez apresentando problema nesse momento, mas você, doutor Luiz Antônio Barbosa, enquanto a gente recompõe... Fausto Pérez, me ouve? Me ouve? Oi, Fausto. Oi? Vereador Fausto? Cortou o áudio? Não, o teu sinal que houve uma queda, mas já está restabelecido. Permaneça aí já. Havia uma trava na sua fala. Tá, ok? E agora, Fausto? E aí? Como você vê essa nova Câmara sem Martinez? Sim.
O Martinez, ele sabia conduzir até bem, né, os trabalhos da Câmara e tal, mas sempre tem aquela dificuldade, porque quem está lá dentro quer sempre estar ocupando sempre o melhor espaço, e é difícil abrir os espaços para os novos, né? Nós, nessa legislatura, nós conseguimos até fazer algumas mudanças, né? Colocamos um novo presidente no ano de 2017, depois 2019 também, né? Foi com a força, né, nossa, dos novos vereadores, que conseguiu fazer alguma alteração. E é necessário essa mudança, né, para dar a oportunidade para todos que possam conhecer melhor, né, o Legislativo de Sorocaba, aprender mais, né, discutir mais política e também ocupar novos espaços também. O momento político é de renovação, é de mudança, por isso que também houve essa grande, né, vamos digamos que não é surpresa, essa grande mudança que é o cenário que está vivendo no país, né? A política está se renovando a cada dia, as pessoas estão apostando nos novos, né? Eu espero que esses novos venham mesmo com uma força, com uma vontade de trabalhar em prol da população aí, que tragam benefícios, né, para o povo. E que todos nós agora vamos ter mais oportunidades também de ocupar outros espaços dentro da Câmara. Principalmente a assessoria jurídica da Câmara era um núcleo duro ali, mantido pelo Martinez, né, o vereador Martinez. Como que você vê agora com essa nova composição? Essa estrutura, esse núcleo duro, você vê mudanças dentro desse critério da Câmara que possa, inclusive, transparecer para a população de que realmente houve uma renovação, ou essas interferências externas desses medalhões, que mesmo do lado de fora, eles podem continuar interferindo no processo? Olha, da minha parte não, né? Nunca deixei ninguém interferir, né, no meu ponto de vista, no meu voto. Mas o que você fala tem uma certa razão, porque são pessoas que são indicadas, né, por quem estava lá e acabam que realmente controlando, né, um pouco mais o sistema de trabalho da Câmara Municipal. Mas apesar de tudo isso, a gente tem uma Câmara, né, um jurídico, na verdade, que tem feito um bom trabalho ali dentro, né? Mas daqui para frente vai ser muita articulação. Eu, particularmente, já estou articulando a presidência da Câmara. Eu que estou hoje como primeiro vice-presidente, né? O Fernando Dini é o presidente atual. Eu estou na primeira vice-presidente, ocupei a presidência da Câmara por 3 vezes, né? Nesse 2019, 2 vezes, 2020, uma vez, né? E eu acho importante essa renovação, acho importante abrir um espaço para que os novos consigam fazer um trabalho aí diferenciado, e nós conseguimos mostrar um bom trabalho desde 2017, né? Eu fui primeiro secretário na presidência, então o presidente Manga, né? Eu secretariei a Câmara com ele, e depois na articulação política eu consegui, na gestão agora do Fernando Didi, ser o primeiro vice-presidente, e são espaços que tem que se abrir mesmo, para que a gente consiga levar projetos, que isso que você falou interfere, né, em alguns projetos na Câmara que não andam, tem hora que o projeto é constitucional, tem hora que ele é inconstitucional, tem hora que existe essa tendência aí, né, de, dependendo do projeto, alguma interferência, sim. Mas nós vamos fazer de tudo para melhorar, viu? E estamos fazendo o melhor. Vereador Fausto Pérez conversando conosco aqui no portal RMS News, nessa entrevista exclusiva, ele que foi reeleito à Câmara de Sorocaba. Doutor Luiz Antônio Barbosa, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, sua pergunta ao vereador, sua colocação, doutor Luiz. Fausto, nessa questão que você colocou aí da articulação, está articulando aí a presidência da Câmara. Para você fazer essa articulação, você já deve estar imaginando, você já deve ter tido uma definição, então, de quem será aí o candidato dentre os dois que ficaram para ter o seu apoio aí para a eleição. Quem você está aí apoiando nessa dupla que ficou, Manga e Jaqueline, já que a Maria Lúcia, que tinha aí o apoio do Podemos, saiu, quem que fica agora? Qual está o seu direcionamento? Olha, a tendência hoje, Luiz Barbosa, sua pergunta é muito boa, porque aqui no Podemos, né, nós apoiamos a Maria Lúcia como candidata a prefeita no primeiro turno, numa reunião com o pessoal do nosso partido político, e conseguimos indicar o Anselmo Neto para ser o vice-prefeito da Maria Lúcia, né? E a nossa aposta era um segundo turno com ela, mas infelizmente acabou não ocorrendo,
e agora ficou aí como candidato o vereador Rodrigo Manga, né, e a atual prefeita Jaqueline Coutinho. A nossa tendência hoje, conversando com um bom grupo por telefone, eu marquei uma reunião para amanhã à tarde, mas eu posso falar com toda tranquilidade que a maioria do nosso grupo pende a apoiar o Rodrigo Manga para prefeito, tá? Vamos fazer alguma conversa amanhã ainda pessoalmente, não conseguimos conversar com todos e a gente está convocando todos os candidatos e alguns filiados que vão aí também dar sua opinião, mas eu acredito que seja assim, caminhando para apoiar o Manga. Doutor Luiz, continua a sua colocação com o vereador Fausto Pérez. Essa eleição, nós tivemos aí uma coisa que a gente já tinha previsto aqui nas nossas debates aqui na rádio, aqui no RMS, que ela seria realmente uma eleição um pouco diferenciada, né? Muitos candidatos. E eu já tinha colocado algumas vezes que nós não teríamos aí esse efeito que teve a eleição passada de vereadores com 8, 9, 10 mil votos. E realmente nós vimos aí alguns vereadores, por exemplo, o Dini, ele perdeu 3 mil votos, o Péricles Regis perdeu 4 mil votos. Tiveram uma votação expressiva, mas perderam muitos votos. Tivemos aí alguns, por conta de perda de votos, como o Hudson perdeu uma quantidade de votos que atrapalhou também a sua eleição. Essa perda de votos expressiva, no caso de alguns deles, você deve a quê? Olha, é complicado você conseguir falar sobre eu acho que a primeira análise que eu consegui fazer, porque eu também tive uma queda na votação, né, do ano de 2016 para esse ano de 2020, né? Em 2016 eu tive 5.364 votos, e agora eu tive 3.953 votos, quer dizer, foram 1.400 votos praticamente né, de eleitores que não votaram em mim. Mas eu atribuo isso porque houve uma abstenção grande, uma anulação de votos grande, entendeu? Votos brancos. Então, tudo isso aí foi um fenômeno diferente. O pessoal não quis muito ir para a urna, não. O total de abstenção foi maior, né? Então, compromete. Eu acho que por o momento pandêmico que nós estamos vivendo, acabou tendo esse eleitor uma certa idade não indo votar. Eu, na verdade, no domingo acompanhei a apuração, andei em frente a algumas escolas e a Justiça Eleitoral falava para quê? Para o eleitor de mais idade, ele ir votar cedo, né, das 7 da manhã às 10 da manhã. Eu acabei indo na escola nesse horário para ver como é que estava e o movimento estava muito baixo, muito poucas pessoas indo votar. Então, acredito que tudo isso aí influenciou muito, né, a tendência de não ter essa votação tão expressiva como foi falado aí, diminuiu, né, a margem de pessoas votando. Agora, eu fico feliz porque a gente conseguiu retornar e eu estava vendo aqui pelo análise que do atendimento que nós tivemos no nosso gabinete, foram 4 mil pessoas que passaram por lá nesse período aí de 2017 a 2020, e a gente teve essa resposta boa porque as pessoas se sentiram satisfeitas com o trabalho que a gente vem fazendo. Mas eu vou fazer uma pergunta. Sim, vou fazer Luiz. mais uma pergunta para você. Pode fazer. Em relação aí à questão de Câmara, né? Estou ouvindo. Você falou que está pleiteando aí tentando aí uma articulação para ser presidente da Câmara. Uma coisa que eu tenho visto bastante, e eu sou uma pessoa até um tanto crítico em relação a isso, é a questão da independência de poderes, e eu defendo muito a independência e as prerrogativas de cada poder, tá? Eu acho que tem que ter essa questão que vem desde Montesquieu, que é o equilíbrio de poderes, tem que ser respeitado. E eu vejo nos últimos anos a Câmara se diminuindo um pouco em relação a interferências externas. Por exemplo, independente se aqueles que falam, por exemplo, de assessores, se tem que ser 5, se tem que ser 10, se tem que ser 50, tá? Eu não vou entrar nessa questão de quantos são. Eu até entendo que 5, 6 assessores são um número ideal para uma cidade como Sorocaba. Mas teve aí a questão do Tribunal de Contas, quando determinou, mesmo existindo uma lei aprovada, sancionada, que ela determinou que o assessor tinha que ter curso superior.
O Tribunal de Contas não tem poder para isso. Tá? Isso é um fato, isso é lei. O Tribunal de Contas não pode, ele não legisla e nem manda no Legislativo. Ele é um órgão auxiliar. Vimos agora o Tribunal de Contas também falando, e isso aí às vezes até um relatório de um fiscal, de um agente do tribunal, um agente de fiscalização do Tribunal de Contas. Olha, lá tem 5 assessores, vai ter que diminuir, vai ter que ter 4. Também é uma aberração jurídica. Tribunal de Contas determinando que se diminua o número de assessores que são previstos em lei. Tá? Pergunto, Fausto Pérez, como presidente da Câmara, como que vai ser esse relacionamento e essa defesa do poder legislativo? Fausto? Então, aí entra... Oi, eu estou ouvindo. Está ouvindo aí? Aí entra a questão justamente do que você acabou falando da Secretaria Jurídica da Casa, né? A Secretaria Jurídica orientou, né, os presidentes, né, tanto em 2017 quanto em 2019, que tinha que obedecer, senão eles ficariam comprometidos com suas contas, depois podendo não disputar eleições, né? Porque já aconteceu isso com o vereador em Sorocaba, né? O vereador João Donizete, pelas contas reprovadas, né, na Câmara Municipal, ele ficou, né, inelegível em um período. Então, é um fator complicado, mas é como você falou, você tem que ter um bom jurídico te orientando da melhor forma certa, e o cara tem que ter peito, né? Se você vai assumir um compromisso que você vai ser um presidente de uma Câmara Municipal, você tem que ter peito, né, e responsabilidade para conduzir o trabalho da melhor forma possível. E tem situações que você tem que analisar. Foi a mesma questão que nós, em 2017, na primeira sessão extraordinária que ocorreu daquela reforma administrativa, que nós tínhamos uma indicação que não poderíamos votar aqueles cargos, né, comissionado da forma que estava, e eu fui o presidente daquela comissão que deu parecer para não criar aqueles cargos, né? E depois o prefeito acabou batendo no peito e criou 84 cargos, no qual a própria justiça foi lá e condenou os cargos e empenhorou os bens do prefeito, né? Então, quer dizer, você tem que ter um bom jurídico que vai lá te oriente da melhor forma possível. Eu acho que isso que você falou agora dos cargos aqui, diminuir o 6º assessor e o 5º assessor, só pelo Tribunal de Contas ter feito uma recomendação, não precisaria ter feito, né? Não era determinação, era uma recomendação, né? Mas o presidente acabou não determina. O Tribunal de Contas não determina a redução de cargo. O cargo previsto em lei, quem tem poder, e aí você colocou uma situação interessante, é a Justiça, não o Tribunal de Contas. Lógico. Sim, então, você tem que ter peito para fazer as coisas. A gente vê vereadores aí que peitavam, né, iam para cima e brigavam pelos seus, né, por vocês, né, pelo pessoal ali. Agora, eu acredito que ganhei um pouquinho de experiência, aprendi muito ali e vou ter, se der tudo certo e a gente conseguir fazer essa boa articulação aí para ter os votos para ser presidente, ter um jurídico que realmente eu confio muito nele para fazer um bom trabalho lá dentro. Vereador Fausto Pérez, já caminhando para o encerramento, o teu partido, o Podemos, então já tende a apoiar Rodrigo Manga nesse segundo turno? Então, como eu falei, em conversa com os nossos candidatos e candidatas, saímos com a chapa pura aqui com 30 aqui em Sorocaba, né, candidatos a vereadores e vereadoras. Hoje eu liguei para eles, né, que a gente está fazendo agora as prestações de contas, né, vieram acertar com o contador da prestação de contas, e eu tentei fazer uma conversa prévia para ver como é que fala? A vontade de cada um deles, né? E a maioria já sinalizou que realmente para apoiar, prefere apoiar o Rodrigo Manga, mas não está nada fechado. A gente vai fazer uma reunião amanhã com todos os candidatos, né? Olho no olho, conversando, fazer uma votação lá com um papelzinho, ver ele escrever no papel mesmo a sua vontade, e ali a gente vai determinar quem que nós vamos apoiar. O Podemos, última pergunta, o Podemos, ele compôs com a deputada Maria Lúcia nesse primeiro turno. Saiu derrotado nas urnas. Sim. O vice pertencia ao Podemos.
você avalia, na sua avaliação, a que se deve essa derrota da deputada? Olha, digamos que o trabalho foi bom, mas acho que o momento político, né, com essa pandemia, não estava muito bom, né? A Maria Lúcia é uma pessoa sensacional, muito conhecida em Sorocaba, uma pessoa séria, íntegra, 20 anos aí de vida pública, sem nenhuma mancha no seu nome. Mas o povo está querendo pessoas novas, né, na política, entendeu? Então, e o novo não quer dizer que é melhor do que o pessoa mais antiga também, né? Então tem novo aí que vai lá e só faz um monte de asneira, né? Então, quer dizer, vamos aguardar. Mas eu acho que o que pegou mais nessa campanha política foi o mérito, né, de quem está na frente, de ter um tempo maior, ter aquela vontade, aquela aptidão, correu atrás, né, dos seus objetivos, né, e bem atrás, né? Que nem o Rodrigo que está aí em primeiro lugar. E a Maria Lúcia, houve uma certa demora do PSDB em lançar a candidatura dela, já que estava definido, lançasse um pouquinho antes, trabalhasse um pouquinho mais, porque se você analisar os dados e os números aí, entre o segundo, o terceiro e o quarto lugar que foi o que ela ficou, a diferença são de 3 mil votos, quer dizer, se tivesse trabalhado um tempinho maior, eu acredito que poderia ter feito uma votação melhor. Agora, o PSDB também está carregando o Dória nas costas. O empresário está meio frustrado com a administração do governador. Então, quer dizer, tudo isso aí acabou atrapalhando um pouco os projetos, né, da candidata Maria Lúcia, que é uma candidata que é de um partido do PSDB, mas ela tem as suas convicções, tem os seus planos, projetos políticos. O Podemos de Sorocaba, e particularmente eu, Fausto Pérez, gosto muito da atuação dela como pessoa, como gestora, acredito, sempre apoiei o Renato Amari, que era, né, o ex-marido da Maria Lúcia Amari. Sei que os 8 anos que o Renato foi prefeito aqui em Sorocaba, ela estava junto na administração, então acreditei muito na competência dela e tenho certeza que iria fazer uma grande gestão para Sorocaba, mas a população está mudando o seu modo de ver, ela quer votar, não é no novo, quer votar em pessoas novas, né? Essa que é a verdade. Então, tá, por isso que essa Câmara agora apareceu aí, 3 jovens, né? Que vai assumir também a partir, né, de 2021. É o cenário político que nós estamos vivendo, né? O pessoal está querendo gente nova na política e a gente tem que se inovar todo dia também.